A gente sabe que os livros continuam exercendo uma grande influência na vida das pessoas. E foi depois de ler uma obra da escritora Ellen White que um jovem do interior de São Paulo decidiu mudar completamente de vida. E na segunda parte da série Além das Palavras, vamos conhecer como um livro mexeu tanto com Renato a ponto dele abandonar a carreira como guitarrista de uma banda de rock. Apesar de as novas tecnologias da comunicação terem provocado mudanças significativas na forma como as pessoas leem, as estatísticas indicam que os livros de papel continuam em alta. Pesquisas recentes feitas nos Estados Unidos, na Austrália e no Reino Unido mostraram que a maioria delas, inclusive o público jovem, ainda prefere ler livros em papel. Enquanto as vendas de livros físicos têm crescido em algumas partes do mundo, as publicações digitais vêm perdendo popularidade. Tudo indica que os livros em papel devem continuar fazendo parte da vida dos leitores por tempo indeterminado. Mas se adequar a esse novo cenário em constante mudança não é algo tão simples. Se de um lado isso exige flexibilidade para o uso das novas tecnologias, de outro requer do editor cristão a capacidade de comunicar de forma relevante, numa linguagem atual e objetiva, sem comprometer a mensagem. Nós, editores, teremos grandes desafios porque as pessoas não leem grandes quantidades. Vivemos em um mundo do imediato e do sintetizado. Quando uma pessoa abre uma revista e vê um artigo de muitas páginas, automaticamente passa e vai para a seguinte. Se vê que é breve, pode ser que comece a ler. Se o editor conseguiu o interesse, a pessoa vai continuar. De maneira que nada temos que dar como certeza. Os editores precisam se esforçar para tentar captar a atenção do leitor imediatamente e dar a mensagem sem rodeios. Os jovens estão acostumados com pouco espaço, poucas palavras e muita informação. E nós nos deparamos com o lado oposto quando apresentamos para eles os grandes clássicos, como por exemplo, os livros de Ellen White. Então, o desafio do editor nesse contexto é tornar a linguagem desses livros o mais comunicável possível, o mais compreensível possível dentro desse contexto em que o jovem está acostumado a encontrar a informação. Nos últimos anos, a igreja iniciou um trabalho ousado envolvendo profissionais em várias partes do mundo. O objetivo é atualizar a linguagem e o formato desses livros escritos pela pioneira do Adventismo durante o século XIX e início do século XX. Começamos com a série O Grande Conflito. Já temos publicados 2 livros, Os Escolhidos, que é a versão atualizada para o Patriarcas e Profetas, e o livro Os Ungidos, a versão para Profetas e Reis. A partir do começo do quinquênio passado, tudo que tivemos possibilidade, em tempo de revisar a tradução do inglês, fizemos. Então, agora podemos oferecer à igreja um texto que está mais de acordo com a linguagem da atualidade. A última visão que Ellen White teve estava relacionada aos jovens e a preocupação que ela tinha de que os jovens tivessem acesso a esses materiais, esses livros. Ela chegou a mencionar para o filho: eu não vou poder estar mais entre eles, e os livros cumprirão esse papel de trazer essa mensagem. Adaptados para um novo perfil de leitor, mais de um século depois, seus escritos continuam exercendo influência poderosa. Foi um livro dela que levou Renato Oliveira, ex-guitarrista que chegou a tocar em shows de bandas famosas, a trocar os palcos pela fé. Morador de Serra Negra, interior de São Paulo, o jovem de 32 anos teve acesso à literatura por meio de comportores. Ao adquirir uma coleção sobre saúde, ele recebeu de brinde um exemplar deste livro, o mesmo que há mais de 100 anos
influenciou a conversão daquele que se tornou o patrono dos editores adventistas no Brasil. Ao falar sobre o livro que motivou a virada de página em sua vida, Renato revela que esse mensageiro silencioso permaneceu esquecido na estante da casa dele durante 4 anos. Uma bela noite eu falei, eu vou dar uma volta, vou sair, vou espairecer, porque eu já até pensei em me drogar o suficiente para dar cabo da minha vida, né? Porque eu não tinha muito sentido e naquele período estava muito conturbado, estava muita briga entre os membros da banda também, por causa de dinheiro, por causa de ego. E aí quando eu fui sair, que eu fui pegar minha jaqueta, eu vi esse livro lá encostado, né? O Grande Conflito. E por eu estar vivendo um conflito interno, um conflito muito grande, né? A fim de até dar cabo da minha vida, eu pensei bem, puxa, eu vou ler esse livro aí, né? Eu acho que esse livro alcançou um lugarzinho aqui na minha mente que acho que nenhum tipo de apelo poderia ter alcançado, né? E aí ele, através dessa porta que se abriu na minha mente, meu coração então ele se tornou flexível. Hoje eu percebo, conheci outras pessoas também que conheceram a Igreja Adventista através da literatura e percebo que Deus realmente trabalha nesse sentido, Ele usa todos os meios. E um dos meios principais é a literatura. E não salvou só minha vida apenas aqui, mas também salvou a minha vida para a vida eterna. Considerava a obra de publicações a única linha ministerial a finalizar a pregação do Evangelho, porque ela sempre tinha uma noção de uma pregação integral, onde o pregador, o evangelista, os leigos, a página impressa, a obra médico-missionária trabalhariam juntas. Mas dentro desse pacote integral, ela havia um papel preponderante sendo exercido pela obra de publicações. Porque o que eu digo, o tempo leva, muitas vezes. E as pessoas esquecem por aquilo que é chamado de curva do esquecimento. Mas o que está publicado, a pessoa pode olhar, reler, e isso exerce uma influência muito grande em levar as pessoas ao Evangelho eterno. Embora se diga que vivamos na era dos meios de comunicação e que a atenção se dirija mais ao visual, todavia as pessoas leem e necessitamos continuar produzindo materiais escritos. Seja por meio do papel ou das telas, dos livros ou dos e-books. Os capítulos da história da imprensa adventista continuam sendo escritos pelos visionários das letras, homens e mulheres cujo ofício vai muito além das palavras.